Fala pessoal! Hoje trago a vocês mais uma aula de termoquímica, desta vez abordando o conteúdo de variação de entalpia nos processos químicos, os fatores que afetam o ΔH de uma reação química, bem como o calor das reações. Pessoal, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele joinha para incentivar o nosso canal a crescer cada vez mais. Vamos lá? Variação de entalpia nos processos químicos. Veja bem, pessoal, o ΔH nada mais é do que a diferença da entalpia do produto pela entalpia do reagente. Ou seja, quando for calcular a variação de entalpia, é só diminuir a entalpia final pela entalpia inicial. Se essa diferença der um valor menor que zero, a gente diz que houve uma perda de energia, uma liberação de energia. E o nome desse processo é o processo exotérmico. Se o ΔH for maior que zero, o valor então será positivo e o processo é tido como endotérmico, um processo que ocorre absorvendo energia. Agora veja bem, nesse exemplo, a água líquida passando para a água sólida. Veja, do líquido para o sólido ocorre uma perda de energia, da fase líquida até congelar. Então, nesse caso aqui, nós também temos um processo exotérmico e essa liberação de energia é em torno de 6,01 kJ por mol. O contrário disso, a água sólida, até transformar em líquido, ocorrendo aí o processo de fusão, o gelo precisa absorver energia o suficiente até derreter. E essa absorção de energia é em torno de 6,01 kJ por mol, dando aí ao processo como endotérmico. Agora eu vou chamar aqui de situação 1 e situação 2, ou equação 1 e equação 2. E baseado nessas duas equações, vamos montar aqui um diagrama de entalpia. Veja bem, para o diagrama 1, nós temos aqui a seguinte estrutura. Como é um processo exotérmico, a seta da equação, aqui no gráfico, ela é apontada para baixo. Aí, veja bem, como antes da seta nós temos a água líquida, no gráfico a água líquida vai ficar na parte superior, porque está antes da seta. Na equação, após a seta, na equação 1, após a seta, nós temos a água sólida. Então, no gráfico, a água sólida ficará abaixo da seta. E como essa reação ocorre liberando energia, a gente entende aqui que o ΔH dessa estrutura é menor que zero. E a gente viu aí no exemplo que é de menos 6,01 kJ por mol. E desse modo é exemplificada a equação em um diagrama. Agora veja para a equação 2. Nós temos aqui a mesma estrutura, só que agora a seta aponta para cima. Isso porque o processo é endotérmico. Observe que na equação 2, o que está depois da seta é a água líquida. Então a seta aponta para a água líquida. Nesse caso, no gráfico, a água líquida ficará na parte superior, a seta apontando para ela. E antes da seta, na equação, mostra a água sólida. Então, no gráfico, a água sólida ficará antes da seta. E veja que o ΔH tem um valor positivo, portanto, ele é maior que zero. Agora, para representar as duas equações em um gráfico só, caso seja necessário, é só fazer assim. Nós temos aqui a água líquida em cima e a água sólida embaixo. Então, do líquido para o sólido, a gente viu aqui que ocorre uma liberação de energia. A seta para baixo, e aqui nós temos a energia liberada, menos 6,01 kJ. E aí o processo é de solidificação. O contrário disso, nós temos aqui a seta apontando para cima, no processo de fusão. O gelo absorvendo calor até transformar em líquido. E aí nós temos o valor de mais 6,01 kJ. Agora, pessoal, observe essas duas equações. Nós temos aqui a combustão do hidrogênio, né, produzindo água, e aqui tem-se o valor do ΔH, menos 285,8 kJ, ou seja, um processo exotérmico. Na segunda equação, tem-se a decomposição do óxido de mercúrio em mercúrio e oxigênio, absorvendo para isso uma quantidade de energia, 90,7 kJ, o que dá ao processo o nome de endotérmico. Chamando aqui de equação 1 e equação 2, vou também montar o gráfico. Para a equação 1,
Observe a estrutura do diagrama, a seta apontando para baixo, porque o processo é exotérmico. Agora veja que o que vem antes da seta é o H2 gasoso e o meio mol de O2 também gasoso. E após a seta, ou seja, lá na parte de baixo, vem a água na fase líquida. E aqui a gente indica a variação da entalpia, que foi de menos 285,8 kJ, dando à reação o nome de exotérmica. Para a equação 2, a seta vai apontar para cima, porque o processo é endotérmico. Observe que o que vem antes da seta é o HGO, então fica embaixo, e o que vem após a seta é o HG líquido mais o meio mol de O2 gasoso, tudo na parte de cima. E a variação de entalpia aqui é de 90,7 kJ. Outra forma de representar a energia liberada ou absorvida numa equação química é a seguinte: para a primeira equação, o valor do ΔH, que está bem explícito aqui na equação, às vezes ele não vem dessa forma. O valor da energia já vem embutido na equação, ficando nesse formato aqui. Ó. Veja que se a energia veio depois da seta, isso indica que ocorreu uma liberação. O sinal positivo aqui é a convenção das equações. Mas como ele está depois da seta, está liberando. Então, entenda essa energia como um valor negativo. Para a equação 2, que é um processo endotérmico, essa energia vem antes da seta. Então, veio antes da seta, indica absorção. E o processo é chamado de endotérmico. Agora, os fatores que influenciam no valor do ΔH. Olha que interessante. Os estados físicos. Veja, pessoal, o estado sólido é o estado que tem menos energia. Quanto mais vai agitando essas partículas, ou seja, vai intensificando a energia, ocorrem as mudanças para as próximas fases. Isso quer dizer que na fase líquida há mais energia do que na fase sólida, e na fase gasosa mais energia ainda. Ou seja, a entalpia do estado gasoso é muito maior do que a entalpia na fase sólida. Agora também os estados alotrópicos. Pessoal, os alótropos são compostos que têm propriedades diferentes, mas são formados pelos mesmos elementos. Exemplos do gás oxigênio com gás ozônio. Né? Os elementos formadores são os mesmos, porém, as estruturas são diferentes. Então, aquele que é mais estável, aquele que tem maior abundância na natureza, tem a menor energia. O outro fator é a quantidade de reagentes e produtos. Pessoal, em uma determinada equação, se os valores dos coeficientes estequiométricos se forem duplicados, triplicados, o valor da energia também vai seguindo a mesma proporção. Então, se tiver um único reagente e depois eu multiplico por 2 esse reagente, vou ter 2 reagentes, o valor da energia também será multiplicado por 2, seguindo sempre a mesma proporção. Quanto mais reagentes e produtos, maior também a energia envolvida, seja absorvendo ou seja liberando. O outro fator é a temperatura. Pessoal, sabe-se experimentalmente que alterando a temperatura, altera-se também o ΔH. Então, para se estabelecer ΔH padrão, precisa deixar a temperatura também no estado padrão, que é de 25 graus Celsius, e a pressão também que influencia, que é de 1 atm. Então, os valores de entalpia, quando vão ser calculados, leva-se em consideração a temperatura padrão de 25 graus Celsius e a pressão padrão de 1 atm. Agora, vamos ver o calor das reações. Como eu disse, a entalpia padrão é o valor calculado nas condições padrão de 1 atm e 25 graus Celsius. Aí a gente pode criar uma tabela como essa aqui, e nós vamos ver que a substância simples no estado padrão e o estado alotrópico mais comum é que tem entalpia zero. Então, entre o grafite e o grafite tem entalpia zero. O diamante é diferente, porque o grafite é a variedade alotrópica mais comum. Entre o oxigênio gasoso e o entre o gás oxigênio e o ozônio. O gás oxigênio tem entalpia zero. Isso porque é a variedade alotrópica mais comum. O mesmo ocorre com enxofre rômbico e monoclínico, o fósforo vermelho, o fósforo branco e dentre outras. Agora, o calor de formação, que nada mais é do que a energia envolvida, seja absorvendo ou liberando, na formação de 1 mol de uma substância a partir de suas substâncias simples mais comuns. No caso aqui do exemplo, nós temos aqui a formação da água
a partir do gás hidrogênio e do gás oxigênio. E nesse caso, a energia envolvida aqui é de menos 285,8 kJ. Nesse caso, nós temos aqui o calor de formação da água. Isso porque ela está sendo formada a partir das suas unidades simples, hidrogênio e oxigênio. E aí já tem o valor tabelado. Agora, veja bem, com base nessa ideia, pode-se construir tabelas, bem como calcular o ΔH de reações químicas baseado nas entalpias estabelecidas. Veja a tabela seguinte. O calor de formação para algumas substâncias, como o metanol, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, a água gasosa e a água líquida. Os valores estão listados aqui ao lado. Com base nesses valores, vamos calcular aqui a variação da entalpia para a combustão do metanol. Já tem aqui uma equação balanceada, onde 1 mol de metanol reage com meio mol de gás oxigênio, produzindo aí 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Então, veja, pessoal, a entalpia do reagente aqui é de menos 239 para o metanol, está aqui na tabela, e para a variedade alotrópica do oxigênio, do O2, a gente já viu anteriormente que é 0. Já a entalpia envolvida no produto, temos aqui o seguinte, para o CO2 é de menos 393,5 kJ. Aí nós temos 2 mols de água. Lembra que eu falei há pouco? Se dobrar a quantidade de molécula, dobra também o valor da energia envolvida. Como na tabela nós temos aqui que a formação da água líquida é de menos 285,8 e aqui dobrou, temos que multiplicar por 2. Nesse caso, a entalpia do reagente fica menos 239 e a entalpia do produto fica menos 965,1 kJ. Agora, para calcular o ΔH, é só diminuir a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E aqui, com o joguinho de sinais, a gente encontra o ΔH como menos 726,1 kJ, dando ao processo o nome de exotérmico, porque ocorreu liberando energia. E eu sei disso porque o resultado foi negativo. Agora, o calor de combustão, que é a energia liberada por 1 mol de um determinado combustível. Observe o exemplo aqui ao lado, na combustão do metanol. Veja o valor, o ΔH foi menos 726,1 kJ. Isso quer dizer que cada mol do metanol libera 726,1 kJ de energia. Agora, pessoal, observe que toda reação de combustão é, por natureza, exotérmica. A queima libera calor. Já no calor de formação, pode ocorrer absorvendo ou liberando energia. No calor de combustão, apenas liberando energia, já que está ocorrendo aí um processo sempre exotérmico. Agora vamos ver o poder calorífico, que é a quantidade de energia liberada por uma dada massa de combustível. Pessoal, veja esses exemplos. Temos aqui a combustão do etanol e a combustão do hidrogênio. Veja que 1 mol de etanol libera menos 1.368 kJ por mol, enquanto que 1 mol de hidrogênio libera menos 268 kJ por mol. Olhando assim, às vezes dá uma impressão de que o etanol libera muito mais energia do que o hidrogênio. Mas, se a gente analisar por massa, a coisa muda. Veja bem, para o etanol, a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol. Observe que 1 mol de etanol tem aí 46 gramas de massa e libera uma quantidade de 1.368 kJ de energia. Se a gente analisar agora 1 grama de etanol, com uma regrinha de 3, a gente calcula rapidamente aí que o valor de energia liberada vai ser de 29,7 kJ por grama. Agora, se a gente analisar o hidrogênio, que tem massa molar de 2 gramas por mol, veja que em 1 mol de hidrogênio se tem 2 gramas e ocorre aí pela equação a liberação de 268 kJ. Se a gente analisar 1 grama do hidrogênio, montando aqui uma regra de 3 bem rápida,
chegamos à conclusão de que o valor de energia envolvida aí agora vai ser de 134 kJ por grama. Isso quer dizer que em 1 grama de hidrogênio ocorre a liberação de muito mais energia do que em 1 grama de etanol. Pessoal, desse modo, percebe-se claramente que a quantidade de energia liberada por grama de hidrogênio é muito maior do que aquela liberada por grama de etanol. Então, não confunda o poder calorífico com apenas o calor de combustão. Às vezes pode causar equívocos se a gente observar de forma descuidada. Pessoal, na próxima aula vocês verão a energia de ligação, a lei de Hess e também a entropia. Pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça, na descrição do vídeo tem um exercício desse conteúdo. Faça com atenção e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, galera! Tchau!